Parágrafo único. O Ministério da Fazenda informará mensalmente ao Ministério da Integração Nacional as respectivas superintendências regionais de desenvolvimento e aos bancos administradores dos fundos constitucionais de financiamento a soma da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e o imposto sobre produtos industrializados, o valor das liberações efetuadas para cada fundo, bem como a previsão de datas e valores das 3 liberações imediatamente subsequentes, né? Ou seja, o parágrafo único está só complementando aqui o entendimento, dizendo que o Ministério da Fazenda, porque o Ministério da Fazenda que é o responsável pela arrecadação desses impostos, né? Não só desses impostos, mas de todos os impostos federais, né? E a Secretaria do Tesouro Nacional é uma secretaria do Ministério da Fazenda. Então, ele vai passar as datas, passar para todo mundo os valores. Importante, uma visão de planejamento mensal e das 3 liberações imediatamente subsequentes aí à previsão da arrecadação. Bacana? Então, esse aqui é o artigo 7º, né? Artigo 8º, olha aí que coisa importante, né? Os fundos gozarão de isenção tributária, olha aí, isenção tributária, tá? Estando os seus resultados, rendimentos e operações de financiamento livres de qualquer tributo ou contribuição, inclusive sobre imposto sobre operações de crédito, imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, as contribuições do PIS, PASEP e o FIM social, né? Ou seja, os juros, né? Esses aqui nós sabemos que as operações são subsidiadas, né? E além disso gozam de isenção tributária, né? Ou seja, já que vai ajudar, faça de bem feito, né? Então aí para vocês aí um grande privilégio esses fundos aqui, né? Cai em prova, imagina, né? Vem comigo. Sudeco, Funcab, 2017, cargo de analista, né? A respeito da Lei 7.827 de 1989, que institui o FCO, Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, assinale a alternativa correta. A. Não possui como uma das suas diretrizes a preservação do meio ambiente. Opa, falso? Claro que há, né? Então, isso aqui está claro. Uma das suas diretrizes está lá, né? É o quê? É a preservação do meio ambiente, entre outras. Então, está errado. Letra B. É financiado exclusivamente por porcentagem do produto da arrecadação do IPI. Está errado, né? Por quê, professor? Porque nós sabemos que é 3% do imposto de renda e 3% sobre o IPI, né? Tá aí para vocês, né? C. O FCO goza de isenção tributária, positivo, correto, né? Verdadeiro, não só o FCO, mas também o FNE e o FNO também. Então já encontramos a alternativa correta, né? D. A administração do FCO será realizada conjuntamente com os fundos constitucionais do Norte e do Nordeste. Errado, né? Porque as administrações são independentes e autônomas entre si, né? Aliás, são distintas e autônomas entre si. É um dos princípios da administração que a gente, salvo engano, está no artigo 14 ou 17 da lei. O FCO, né, então está errado isso aqui, porque é distinta e autônoma, não são conjuntas, né? Por que tem que ser distinta e autônoma? Cada um sabe a sua particularidade. O FCO é administrado exclusivamente pelo Ministério da Integração Social. Está errado aí, não é exclusivamente, né? Faz parte da estrutura, mas não é exclusivamente. Ele faz parte do FCO da Sudeco, né? E do Conselho Deliberativo. Logo, o gabarito corretíssimo é a letra C de casa, né? É a letra C de casa, né? Ok, vamos continuar aqui, né? Nono, né? Artigo 9º, né? Você pode ter certeza, cara. Esta aula aqui não é aula superficial. É aula para você realmente aprender o assunto e ficar competitivo. Garanto para você que você terá condições de acertar todas as questões de prova, né? Artigo 9º. Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, os bancos administradores poderão repassar recursos dos fundos constitucionais a outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ok, com capacidade técnica comprovada e com estrutura operacional e administrativa aptas a realizar, em segurança
e no estrito cumprimento das diretrizes e normas estabelecidas, programas de crédito especificamente criados com essa finalidade, né? Professor, o que significa esse cara aqui, né? Vem comigo aqui, ó. Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, porque está lá, é o grande gestor desses fundos. Os bancos administradores poderão repassar recursos dos fundos a outras instituições autorizadas, né? Então está aqui, né? Então nós temos aqui os bancos administradores. BNB, BASA e Banco do Brasil, no FCO, né? Uma pena, né, cara, que tinha que ter um banco regional para o Centro-Oeste, né? Tá aí, né, cara? Uma pena isso aqui, bacana. O que eles falam aqui? Que eles podem repassar a administração dos recursos para outras instituições financeiras. Tá aí. O Bradesco pode ser operador? Claro que pode. O Itaú, claro que pode. Claro que tem que ter as regras aqui, né? Então pode isso que está permitindo aí. Agora isso aqui é muito destinado aqui, ele fala aqui, por exemplo, a cooperativa, tá? Então cooperativa aí principalmente pode receber isso aí, né? Bacana? Então vem comigo aqui. Olha aí, atenção, né? Vem comigo aqui, alteração 2018. Respeitado o disposto do CAPT, que pode fazer outras instituições financeiras que podem estar operando com fundo, né? Caberá aos conselhos deliberativos, olha aí, cada superintendência tem o seu conselho deliberativo, né? Definir o montante de recursos respectivos dos fundos constitucionais e financiamento a serem repassados a outras instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, quem vai definir o teto sempre é o Conselho Deliberativo, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? As instituições financeiras beneficiárias, dos repasses deverão devolver aos bancos administradores, de acordo com o cronograma de desembolso às operações aprovadas pelo respectivo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento de cada região, os valores relativos às prestações vencidas, independentemente do pagamento do tomador final. Olha que coisa interessante, né? Independentemente do pagamento do tomador final, né? O Bradescão lá, né, que é um excelente banco, tenho conta dele, surpreendi, gosto muito do aplicativo dele, né? Aliás, eu tenho conta em vários bancos aí, né? Eu digo para você o seguinte, ele pode. Só que é o seguinte, o que ele está falando no parágrafo 2º? Ó, Bradesco, você pode, cara, operar com esse fundo aí, né? Qual que é a vantagem? Cara, não tem trabalho nenhum de captação, né? Tá aí, né? Só que na data do financiamento lá que você efetuar, você vai ser obrigado a repassar para o banco na qual você fez o convênio, né? Fez o acordo aí, ó. E, ó, vamos de novo. Os valores relativos às prestações vencidas. Então, o Bradescão emprestou para um cara. Tá? O cara não pagou. E aí? Vai repassar? Tem que repassar. Independentemente do pagamento pelo tomador final. Independentemente pelo tomador final. Tá aí, né? Ótimo, né? Tem que ter uma garantia, né? Por isso que tem que ter o quê, cara? Tem que ter aí um critério muito grande, né? Vem comigo, parágrafo 3º, da nossa região do Mato Grosso aqui, vem comigo aqui. Os bancos cooperativos e as confederações de cooperativas de crédito, conformidade com o artigo tal da Lei Complementar 130, que é o Sistema Nacional de Cooperativismo, tá? Muito forte no Brasil todo, está crescendo cada vez mais, né? No seu conjunto e sob o seu risco exclusivo, ou seja, sob o risco das cooperativas, fica assegurado, tão somente no caso do FCO, olha aí, essa regra aqui é só para o FCO, ó, fica assegurada tão somente no caso do repasse de 10%, olha aí, dos recursos previstos para cada exercício ou o valor efetivamente demandado por essas instituições, ou que for menor, né? Ou 2 ou 1, né? Ou 10% com o teto, ou o valor solicitado por essas cooperativas. Será repassado para quem? Ó, aqui não é só 10%, né? Ou efetivamente demandado, né? Sistema cooperativo. Prof, por que esse cara aqui? Porque na região centro-oeste nós temos uma
presença muito marcante de cooperativas de crédito, né? No sentido de quê? De financiar a agricultura, né? Então aqui uma garantia de 2018, né? Visando, né? Aí, como eu acompanho bastante o nosso fundo aqui, né? Digo para vocês que sempre estava sobrando recurso, né? Não estava conseguindo aplicar, ter projetos viáveis. Opa, então pô, 10% aí para as cooperativas de crédito, né? Novo esse cara aqui, né? Tá aí para vocês aí, né? E aí, prof, o que você acha? Cara, interessante, né? Interessante, né? Tá aí. Então já tem esse recurso para captar, né? Quarto, o montante do repasse que trata este artigo terá como teto o limite de crédito da instituição beneficiária do repasse perante o banco administrador dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento observadas boas práticas bancárias, né? Então vai ter um limite de crédito, né, beneficiado, repasse perante o banco, administradores dos recursos dos fundos constitucionais. Ok, né? Tá aí, né? Falou muita coisa aí. Né, vamos lá. Agora artigo 9A. Vem comigo aqui, né? Os recursos dos fundos constitucionais poderão ser repassados aos próprios bancos administradores. Para estes, em nome próprio e com seu risco exclusivo, né? Realizem as operações de crédito autorizadas por essa lei e pela Lei 10.177. Essa Lei 10.177 fala dos recursos financeiros, parte de rentabilidade, essas coisas aí, dos três fundos, né? Não precisa ler essa lei, não. Então, o que está falando aqui, né? Hoje, nós sabemos que é o Conselho Deliberativo, né? Claro, cada um da sua superintendência de desenvolvimento, claro, vinculado ao Ministério, que vai definir. Mas ele está colocando, olha, já pode ser repassado direto para os bancos, né? Só que a partir do momento que o recurso passa direto para os bancos, que eu falo que é uma parte significativa, ele é em seu nome próprio e com seu risco exclusivo. Ou seja, o que está falando aí? Se o cara que recebeu o recurso não pagar, o banco vai ter que arcar com isso, com esse valor e restituir o fundo, né? Parágrafo primeiro. O montante dos repasses a se refere o caput será limitado à proporção do patrimônio líquido da instituição financeira fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional, até para garantir a liquidez de todo o sistema bancário, né, ele só permite uma proporção do seu PL. Quem diz isso? Regra do CNN, né? CMN. O retorno dos recursos aos fundos constitucionais se subordina à manutenção da proporção que se refere ao parágrafo 3º. Já vamos ler o parágrafo 3º. O retorno dos recursos dos fundos constitucionais, em decorrência da redução do patrimônio líquido das instituições financeiras, será regulada pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, se reduzir, né? Será sobre a manutenção da proporção que se refere. Ou seja, se o PL reduzir, vai reduzir a quantidade de repasses, né? E independe do adimplemento, independe do adimplemento, ou seja, se está, vai diminuir o recurso, professor, o cara está pagando certinho, pois é, mas, olha aí, né? Tá, isso aí, pelos mutuários, das obrigações contratadas por instituições financeiras de tais recursos, né? Bacana, a gente já viu esse cara aí. Ótimo, né? E agora, prof, dos encargos financeiros, né? Os encargos financeiros, os 3 artigos que tratam desse assunto já foram revogados, né? É claro que aqui essa lei 10.177, ele traz aí detalhadamente aí, especificamente os encargos financeiros, quais são as taxas a serem praticadas, né? Então ele tirou aqui dessa lei e foi para outra lei, né? E agora, prof, dos administradores, tá? E aí, professor, nós já vimos os administradores, né? Vamos lá por ordem, né? Olha aqui, Ministério da Integração, né? Dentro do Ministério da Integração, nós vamos ter a Sudan, olha aí, nós vamos ter a Sudene, né? E a Sudeco. Olha aí, cada superintendência vai ter o seu conselho deliberativo. Isso cai para deliberar sobre os seus respectivos fundos. Sudã. Sudene. Sudeco. Nome feio, né? Sudeco, né? Tá aí. FNO. FNE.
FCO, tá aí. Tem uma característica de gestão muito específica aqui, tá? Que traz o artigo 13. A administração dos fundos constitucionais de financiamento Norte, Nordeste e Centro-Oeste será distinta e autônoma, ou seja, distinta. Cada um vai gerenciar o seu, é distinta. Então, o recurso da Sudan não tem nada a ver com a Sudene, assim vice-versa, e também com a Sudeco. É distinta. Por que que tem que ser distinta? Porque cada superintendência de desenvolvimento que sabe a sua realidade, as suas particularidades, a qual região precisa ser fomentada, ser incentivada e assim por diante. Bacana, né? Tá aí para vocês, né? Aí 10, né? Então isso aqui, ó, é distinta, muito importante isso, e autônoma, né? Distinta, é separada, ela não é unificada. Tá? Ele deu essa autonomia, né? Isso aí é uma descentralização na gestão. Está aí para vocês, né? E observadas as atribuições previstas em lei, existe cada uma dessas que tem uma lei específica de criação dessas superintendências, né? E seus pelos seguintes órgãos. Está aí para vocês aí. Então, o 13 é importante, forma de gestão desse recurso de forma distinta e autônoma. Agora, quais são os órgãos? São esses órgãos, né? E esses órgãos estarão agora, né? É o quê? No corpo do artigo 13, né, que são esses órgãos, né? Primeiro órgão, vem comigo aqui. Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Então, nós temos o quê? Distinta e autônoma, né? São 3 superintendências. Cada uma dessas superintendências nós teremos o quê? Um conselho deliberativo. E já antecipo para vocês que vocês têm obrigação de saber, tá, as principais atribuições do conselho deliberativo. Tá? Segundo, Ministério da Integração Nacional. Todas as superintendências não são órgãos independentes, né? Órgãos independentes nós temos somente 3, que é o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, né? Eles estão vinculados aonde? O Ministério da Integração Nacional, né? Os 3 superintendências e cada conselho faz parte de cada superintendência, né? Terceiro e última pessoa, o banco, né? Instituição financeira de caráter regional, BNB, BASA e Banco do Brasil para o FCO. Tá aí para a galera, né? 10, né? Com isso aqui, cara, você acerta qualquer questão, cara, com certeza, meu. Essa aula nossa é completa. E agora, professor? Agora, por exemplo, artigo 13 colocou as estruturas. Quem vai gerenciar esse recurso fabuloso, né? Primeiro, descentralização, distinta e autônoma. São 3 pessoas aqui. O próximo artigo 14 vai falar o que vai fazer o Conselho Deliberativo, né? Depois, a gente vai um a um. Então, 14, né? Conselho Deliberativo. Olha a importância dele aí. O que esse cara vai fazer? Cabe ao Conselho Deliberativo, né? Cabe aí o Conselho Deliberativo, tá? Da respectiva Superintendência de Desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, cada superintendência tem um conselho. Quais atribuições? O que vai fazer esse conselho? Olha o papel do conselho. Este cara que diz tudo. Ó, estabelecer anualmente. Então, todo ano ele vai estabelecer o quê? As diretrizes, as prioridades e programas de financiamento dos fundos constitucionais de financiamento em consonância com o respectivo Plano Regional de Desenvolvimento. Professor, Plano Regional de Desenvolvimento. Esse Plano Regional de Desenvolvimento é que faz parte do Ministério da Integração. Então, cada um vai ter a sua parte de atribuição. 2. Aprovar, olha aí, anualmente, até o dia 15 de dezembro, os programas de financiamento de cada fundo para o exercício seguinte, estabelecendo, entre outros, parâmetros, tetos e financiamento por mutuário, né? A gente viu lá atrás que ele limita, ele vai restringir a quantidade de recurso por mutuário ou por grupo econômico, né? Ou por grupo econômico, né? Professor, o que é grupo econômico? O cara tem 5 empresas, né? Cada um em um ramo específico, né? E ele é o quê? O manda-chuva nas 5 empresas, tem a maioria do capital, tá? Do poder decisório. Então é o grupo econômico, é um grupo econômico só. Bacana? Olha aí, né? Agora, aprovar anualmente. E aí, prof?
Muitas questões de concurso. 15 de dezembro. Tá aí. Então, essa aqui é a data limite. Então, até 15 de dezembro, as regras dos 3 fundos deverão ser publicadas, aprovadas, né? Professor, como é que eu vou gravar esse 15 de dezembro? Você vai gravar da seguinte forma. Quem que foi o professor que ministrou sua brilhante aula sobre a Lei 7.827? Professor Luiz, professor do coração aqui. E aí? Aí você vai saber que no dia 15 de dezembro é o meu aniversário, o aniversário do seu professor, com muito orgulho, com muito respeito, com muita aí satisfação. É o meu aniversário, né? Então, e não esqueça de entrar lá no meu Facebook e dar um parabéns, cara, porque eu vou responder todo mundo, cara. Vou curtir, vou responder. Então, 15 de dezembro é prazo limite aí do Conselho Deliberativo ditar as regras de financiamento. Inciso 3º, vem comigo. Avaliar os resultados obtidos e determinar as medidas de ajustes necessários ao cumprimento das diretrizes estabelecidas e à adequação das atividades de financiamento às prioridades regionais. Ou seja, ele vai fazer gestão durante o exercício, não só definir as prioridades, né? Item 4. Encaminhar o programa de financiamento para o exercício seguinte, ok? A que se refere o inciso 2. Inciso 2 até 15 de dezembro, para esse artigo, juntamente com o resultado da apreciação e parecer aprovado pelo colegiado, a comissão mista permanente que trata o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, para conhecimento e acompanhamento do Congresso Nacional, né? Então, nós sabemos, né, que nós temos a comissão mista de orçamento, que é a comissão. Essa comissão é ela que vai aprovar as contas do presidente, vai aprovar todas as leis de orçamento, LDO, LOA e PPA, né, artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. Então, o que acontece? Os conselhos deliberativos, né, terão que encaminhar, né, sempre todo o seu resultado, tá certo? Deverão encaminhar juntamente com o resultado da apreciação, resultado do ano anterior, e o parecer aprovado pelo colegiado, que, ó, para prestar conta, para avaliar a comissão mista de orçamento, que diz aí o artigo 166, parágrafo 1º, né? Professor, conhece esse cara aqui? Pô, conheço bastante esse cara aí, viu? Porque esse aqui é um assunto lá de administração financeira e orçamentária que eu, com muito orgulho, sou professor dessa disciplina, né? Parágrafo 1º do Conselho Deliberativo. Nós estamos estudando que as atribuições do Conselho. Até o dia 30 de outubro de cada ano, as instituições financeiras federais de caráter regional encaminharão a apreciação do Conselho Deliberativo à respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional a proposta de aplicação de recursos relativa aos programas de financiamento para o exercício seguinte, que será aprovada no dia 15 de dezembro, né? Professor, explica. Tudo bem. Então, vamos lá. Até 30 de outubro. Tá? O que acontece até o dia 30 de outubro, né? Ô, professor, aqui, até dia 30 de outubro, ok? Aqui, ó. A Sudan, Sudeco e, puxa, professor, Sudene, aqui. Encaminharão a proposta, ó, para o Conselho Deliberativo. Está dizendo aqui, encaminhará. O Conselho Deliberativo tem até o dia 15 do 12, o professor, para aprovar. Qual que vai ser a política que vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro do respectivo ano. Está aí. Isso que diz o parágrafo 1º. Tá? Então, a aprovação dessa política, dessa diretriz que a gente viu agora aí, ele tem que, quem vai lá, ó, essas instituições aqui. Tá? Então, isso que está informando aí o parágrafo 1º. Tá? Isso que está dizendo o parágrafo 1º. Esse é o trabalho para explicar o trabalho, artigo parágrafo 1º, né? O que mais, prof? Vem comigo, vamos lá. Parágrafo 2º. Na data prevista do parágrafo 1º, 30 de outubro. Tá? Então, anotem aí, cara, 30 de outubro, ó, 30 do 10, ok. Deste artigo, as instituições financeiras administradoras deverão informar aquelas previstas no artigo 9º. Tá? Os limites, ó,
os limites disponíveis para o repasse de cada uma e os valores deverão ser apurados segundo o critério de avaliação fornecidos previamente pelas instituições financeiras. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos voltar aqui no artigo 9º, só para voltar aqui, para a gente fechar esse assunto aqui. Artigo 9º, minha cabeça deu uma falhadinha, deixa eu dar uma olhada aqui no artigo 9º. As diretrizes tal, funcionários administrativos, programas de crédito, ok, né? Então, o que acontece aqui? O que está dizendo aqui? O parágrafo 2º, ele fechou, tá? Ele está falando o seguinte, que as instituições financeiras, BNB, BASA e Banco do Brasil, vão encaminhar até a superintendência, o quê? Até o dia 30/9, a sua proposta aí de tomadores de instituição dos recursos. Está dizendo, né? Ou seja, vai atribuir prazo de todo mundo, né? Para fins do disposto no parágrafo 2º deste artigo, as instituições beneficiárias dos repasses deverão habilitar-se até a data prevista do parágrafo 1º deste artigo perante instituições financeiras administradoras, né? Professor, o que está dizendo aqui? Vem comigo aqui, né? O que acontece? O Bradesco ele quer participar. Então, se ele quer participar, ele vai ter que se habilitar até o dia 30 de outubro do ano anterior para fazer parte, para receber os recursos desses fundos, né? 4. Todas essas alterações aqui, gente, foram recentes, tá? Muito recentes, né? As instituições financeiras administradoras somente reservarão a parcela que trata o parágrafo 3º do artigo 9º desta lei às instituições financeiras beneficiadas que cumprirem a exigência do parágrafo 3º. Ou seja, isso aqui é aquela condição, né? Aquela condição de quê? Aquela condição de outras instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central em operarem com esses recursos sagrados, né? Então, existe todo um processo de habilitação que deve ocorrer sempre no ano anterior. Ideia de plano, né? E agora, professor, pronto, nós encerramos aqui o Conselho Deliberativo, né? Nós vimos que a estrutura dos fundos são 3 pessoas. Conselho Deliberativo, tá? Artigo 14. O artigo 14A, Ministério da Integração Nacional. E aí nós vamos estudar o artigo 15, que vai tratar dos bancos, né? Cabe ao Ministério da Integração Nacional estabelecer as diretrizes e orientações gerais para as aplicações dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de forma a compatibilizar os programas de financiamento com as orientações das políticas macroeconômicas, das políticas setoriais e da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né? O que acontece aqui, professor? O que acontece? O Ministério, tá, da Integração, ele vai ditar o quê? As políticas públicas, as regras gerais. Ele vai estabelecer as diretrizes e orientações gerais para aplicações dos fundos. Então, aqui, então, toda uma hierarquia, né? Toda uma hierarquia. Então, aqui é diretrizes gerais. Olha aí. Por que essa aqui tem que ser as diretrizes gerais, professor? É muito simples, né? Porque o Ministério da Integração faz parte do Poder Executivo. Olha, o chefe do Poder Executivo. E o presidente que manda. Então, o presidente da República que vai definir as diretrizes de governo. Qual que é o plano, qual que é a política macroeconômica nacional, qual que é a política... E quem vai fazer acontecer, aí são o quê? São as superintendências, né? As 3 superintendências, cada um com seu respectivo. Então, as 3 superintendências, na visão geral, são obrigadas a obedecer estas diretrizes e orientações gerais ditadas pelo ministro, pelo Ministério da Integração Social. Eles não são órgãos independentes, esses 3 superintendências. Eles estão subordinados, fazem parte da estrutura da administração pública direta, vinculados e subordinados aí, lógico que tem uma ampliação aí da sua autonomia, né? Mas elas estão vinculadas ao produto aqui, ao Ministério da Integração, né? Poxa, professor, é isso, cara? Isso aqui é coerente o estudo, não tem erro, né? Parágrafo único, vem comigo aqui. O Ministério da Integração Nacional exercerá as competências relativas aos conselhos deliberativos da Superintendência de Desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste, que trata o artigo 14.
até que sejam instalados os mencionados conselhos, né? Ou seja, o parágrafo único é uma regra de transição. Tá? Quando foi aqui, a partir de 2007, a Lei Complementar 125, deu a atribuição ao Ministério da Integração Social. Então, enquanto não instalados os conselhos, todos já estão instalados, né? Enquanto não instalados os conselhos, quem vai editar essas regras é o próprio Ministério, mas como já foi, não tem necessidade, isso aí é uma regra transitória, né? 15. E agora? Estamos estudando o quê? Os administradores, quem compõe o fundo. Agora, são instituições financeiras federais de caráter regional. Né? São atribuições. Nós estamos falando de quem aqui? 3 caras. Estamos falando aqui do BASA, BNB e Banco do Brasil, no caso do FCO. Quais são as atribuições desses caras? Primeiro, vem comigo aqui. Aplicar os recursos e implementar a política de concessão de crédito, de acordo com os programas aprovados pelos respectivos conselhos deliberativos. Então está aí para vocês, né? Então aqui ele tem que o quê? Aplicar e implementar a política de crédito lá do conselho. O conselho tem até o dia 15 de dezembro para aprovar essa política e os bancos vão ter que fazer acontecer, né? 2. Aí é o seguinte, lá na operação, no banco, chegou qualquer um lá, quer me habilitar o recurso. Não. O banco vai definir, então, olha só, o legislador repassou para as instituições definir as normas, lembrando que não pode ser fundo perdido. Tá? O banco vai ter que restituir, né? Definir normas, procedimentos, condições operacionais próprias da atividade bancária, respeitada, entre outras, as diretrizes constantes dos programas de financiamento aprovados pelo Conselho Deliberativo de cada fundo. 3. Analisar as propostas de seus múltiplos aspectos, inclusive quanto à viabilidade econômica e financeira do empreendimento, mediante exame da correlação custo-benefício e quanto à capacidade futura de reembolso do financiamento almejado, para, com base no resultado dessa análise, enquadrar as propostas nas faixas de encargos e deferir créditos, né? Ok, vamos lá. Formalizar contratos de repasse de recursos na forma prevista no artigo 9º. Artigo 9º, aquelas outras instituições financeiras que querem se credenciar para operar com o dinheiro desses fundos, né? Respeitados os limites previstos no parágrafo 3º. O que é o parágrafo 3º? É o percentual do seu patrimônio líquido, né? Ok, definido pelo Conselho Monetário Nacional. Prestar contas sobre os resultados alcançados, desempenho e estado dos recursos e as aplicações do Ministério da Integração Nacional e aos respectivos conselhos deliberativos. Exercer outras atividades inerentes à aplicação dos recursos, à recuperação dos créditos, recuperação de créditos, inclusive nos termos definidos nos artigos tal, e a renegociação de dívidas de acordo com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, essas são as atribuições de quem? Das instituições. Parágrafo 1º. O Conselho Monetário Nacional, por quê? Porque são instituições financeiras, né? Por meio de proposta do Ministério da Integração Nacional, definirá as condições em que os bancos administradores poderão renegociar dívidas, limitando os encargos financeiros de renegociação aos estabelecidos no contrato de origem de operação inadimplida, né? Então tá aí para a galera, né? Parágrafo 2º. Até o dia 30 de setembro de cada ano, as instituições financeiras que tratam o caput encaminharão ao Ministério da Integração Social Nacional as respectivas superintendências regionais de desenvolvimento para análise da proposta dos programas de financiamento para o exercício seguinte. Então, tudo passa, né, lá do orçamento. O que acontece? Eles fazem suas propostas, tem até dia 30 de setembro, aí a superintendência tem até o dia 30 de outubro e o conselho até o dia 15 de dezembro para aprovar, né? Vem comigo aqui, né? Artigo 16, né? Quem são essas instituições? Eu já falei para vocês, aqui é só para deixar claro, né? O Banco da Amazônia, BASA, o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, o Banco do Brasil, são administradores do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente.
Pena, né, cara, que nós não temos o nosso aqui, né, cara? Deveria ter, né? O Banco do Brasil transferirá a administração do patrimônio, as operações e recursos do Fundo Constitucional do Financiamento do Centro-Oeste, FCO, para o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste após a sua instalação e entrada em funcionamento, conforme estabelece o artigo 34, parágrafo 1 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Aí, o nosso banco aqui de desenvolvimento está previsto na Constituição, né? E ele ainda não fez, cara. Pô, brincadeira, né? Tá aí. Por isso que o Banco do Brasil faz a administração do FCO, né? Pronto. 16, opa, 17. Foi revogado, 17A. Os bancos administradores do Norte e do Nordeste, o FCO, farão jus à taxa de administração sobre o patrimônio líquido dos respectivos fundos, apropriada mensalmente nos seguintes percentuais. Prof, eles serão os administradores dos fundos, dos recursos? Sim. Ganha alguma coisa? Ganha. Quanto ganha? 17A. Está aqui. Isso aqui muda muito. Para o exercício de 2018, vão ganhar 3% ao ano. Muito dinheiro? Muito dinheiro. Para 2019, 2,7%. Para 2020, 2,4%. 21, 2,1%. 2022, 1,8%. Né? E, finalmente, a partir de 2023, 1,5%. Né? Essa tabela regressiva aqui, o governo acha que eles estão ganhando muito, né? Então ele está reduzindo gradativamente até um percentual de 1,5% ao ano para trabalhar sobre esses recursos aí, né? Então tá aí para vocês aí, né, cara? Muito dinheiro, né? Falando o quê? Agora de remuneração, né? Para o primeiro, o que mais ele faz direito, né? Para efeitos do cálculo da taxa de administração, a que se refere o caput deste artigo, serão deduzidos do patrimônio líquido apurado a mês de referência. São deduzidos, né? Então você vai ter que abater, né? Ó, o saldo dos recursos da FCO, tal, né? No artigo 4º da lei. Que é mais? Os valores repassados pelos bancos administradores, nós temos o artigo 11.9a, ok? Né? Os saldos das operações contratadas, isso aqui é muito específico, gente, muito específico, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? Estamos falando o quê? Da remuneração dos bancos, né? Os bancos administradores farão jus ao percentual de 0,35 milésimos por cento ao ano sobre o saldo dos recursos do FNO, FNE e FCO, que trata o artigo 4º da lei tal, né? Ok. O montante a ser recebido pelos bancos administradores, o artigo parágrafo 3º é o quê? Um bônus, né? O que ele fala? Ó, de 20%. O montante a ser recebido pelos bancos administradores, em razão da taxa de administração que trata este artigo, deduzido do valor que trata o parágrafo 2º, 0,35%, né? Poderá ser acrescido de 20% com base no fator de adimplência, referente aos empréstimos com risco operacional assumido integralmente pelo fundo compartilhado entre os bancos administradores e o fundo calculado, né? Ou seja, para aqueles que trabalham aí certinho, né? Ou, se o banco fizer o seu dever de casa, ele vai estar recebendo 20% a mais pelo fundo de adimplência, né? Você lembra que eu falei lá do FCO? Que se você pagar no dia, você tem 15% de desconto? Então é para isso aí, viu? Tem uma remuneração extra, né? Tá aí, né? De abatimento, né? A taxa de administração que trata o caput desse artigo, somada à remuneração do parágrafo 2º, que é o 0,35, mais os 20% do valor acumulado, tal, não é muito importante esse assunto aqui, né? Vamos lá, o ato do presidente da República regulamentará a sistemática de cálculo de apropriação da taxa de administração que fazem jus os bancos administradores. Então tá aí para a galera aí. Então vai ter um decreto presidencial para regular aí quanto que esses bancos vão estar ganhando para administrar esses fundos, né? Além de falar, é muito caro, isso aqui é muito importante para o banco, né? Você sabe por quê? Primeiro o cara vai lá, né? Pô, ele vai definir as regras, né? Poxa, o cara vai lá, já abre uma conta no banco, já opera, já começa a... Poxa, então é muito negócio, muito bom para o banco isso aí. Muito bom mesmo, né? Vamos lá. Feito isso, última parte da aula,
do controle e prestação de contas. Aqui são recursos públicos, né? Então tem que ter prestação de contas sistemática. Artigo 18. Cada fundo terá contabilidade própria, porque são distintos e autônomos, né? Registrando todos os atos e fatos a ele referentes, valendo-se para tal do sistema contábil da respectiva instituição financeira federal de caráter regional, o qual deverão ser criados e mantidos subtítulos específicos para essa finalidade, com apuração de resultado à parte. Contabilidade própria, né? 18A. Observadas as orientações gerais estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, as Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste são responsáveis pelo funcionamento das ouvidorias para atender às sugestões e reclamações dos agentes econômicos de suas entidades representativas quanto às rotinas e aos procedimentos empregados na aplicação dos recursos do respectivo Fundo Constitucional de Financiamento. Então está aqui, está falando o seguinte, que essas superintendências aqui serão responsáveis, terão que criar o quê? Ouvidorias, né? Ajuda no controle, né? 19. As instituições financeiras federais de caráter regional farão publicar semestralmente, os balanços dos respectivos fundos devidamente auditados, né? Tem que ser auditados porque as três são SAs, né? 20. Os bancos administradores dos fundos constitucionais de financiamento apresentarão anualmente ao Ministério da Integração Nacional as respectivas superintendências regionais de desenvolvimento relatório circunstanciado sobre atividades desenvolvidas e os resultados obtidos pelos respectivos fundos, né? Nós estamos, qual capítulo? Estamos no capítulo da prestação de contas, então ele vai ter que mostrar anualmente um relatório circunstanciado de resultado desses recursos. Parágrafo 1º. O exercício financeiro de cada fundo coincidirá com o ano civil, para fins de apuração de resultados de apresentação de relatórios. Ou seja, aqui é o período contábil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Deverá ser contratada auditoria externa às expensas do fundo, as expensas, auditoria externa, que vai pagar o próprio fundo, para a certificação do cumprimento das disposições constitucionais legais estabelecidas, além do exame das contas e outros procedimentos usuais de auditagem, né? Opa, tem mais um capítulo aqui, mas isso aqui é só para leitura, que é o das disposições finais e transitórias da lei, né? Artigo 21. Até a aprovação da proposta prevista no inciso 1, artigo 14 desta lei, né, ficam instituições financeiras federais de caráter regional autorizadas a aplicar, aqui é para a criação das superintendências, né, os recursos dos fundos, né, uma regra transitória, né. Dentro de 60 dias, a partir da publicação desta lei, as instituições financeiras federais de caráter regional apresentarão aos conselhos deliberativos as propostas regional, proposta de programa de financiamento que trata os parágrafos, essa regra aqui não tem mais, porque todas elas já foram constituídas, né? Ok, bacana, né? E aqui para vocês aqui, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se disposições em contrário, né? Antônio Paz de Andrade, né? Então tá aí para vocês a lei de 89, né? A lei de 89. Quem que é Antônio Paz de Andrade, né? Só para lembrar para vocês o seguinte, né? Em 89, que foi a publicação dessa lei, o presidente era José Sarney. Não tinha vice, né? Porque Sarney era vice de Tancredo. Então Tancredo veio a falecer em 85, o Sarney assumiu e sempre quem estava em exercício no Congresso Nacional, né? Era quem? O nosso saudoso Ulisses Guimarães. Só que o Ulisses Guimarães ele não poderia assumir a presidência porque ele ficaria impedido de concorrer ao cargo, né? O cargo que ele concorreu em 89. Então foi quem esse cara aqui? Foi esse cara aqui, né? Antônio Paz de Andrade aí, porque o Ulisses Guimarães estava concorrendo nesse exato momento aqui à presidência da República pelo PMDB. Poxa, prof, como é que você sabe disso? Porque aqui vivenciei essa época aí, né? Vamos lá, encerramento dessa magnífica aula, Aristóteles, né? O que é um amigo? Né? É uma única alma habitada em dois corpos, né? Olha só, que é um amigo, né? Então, almas gêmeas, né? Então, é uma única alma, pensamento comum, amizade, né? União,
em dois corpos. Então, dois corpos em um só, né? Só Aristóteles para falar isso, né? Tá certo, pessoal? Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se quiser. Fui, tchau.